Estou colocando no ar. Aí, estamos entrando no ar aqui. Daqui a pouquinho o pessoal vai começando a chegar. Estamos esperando o pessoal chegar. Ale, Carlos, a gente... Se o pessoal começa a chegar, a gente vai... Vou ver aqui. A gente monitorando. O pessoal está começando a chegar. Tá ótimo. Ô, Ale, você está nas duas redes de ensino? Eu não, na verdade, eu tenho 2 cargos no Estado, né? Você Eu está tô, com 2 no Estado, sim, né? em um deles eu exerço a função de coordenador pedagógico e no outro, professor noturno. Ah, tá. A sua disciplina é filosofia? Filosofia. Opa, essa aí é uma matéria importante, disciplina fundamental, hein? Que eles têm de Exatamente. currículo, né? Sempre é uma disciplina ameaçada, a filosofia e a sociologia. Quando teve o golpe militar, em 64, houve uma reforma educacional, uma em 68, depois uma em 71, e a filosofia foi retirada do currículo escolar. Ela era uma disciplina obrigatória no currículo, mas porque os militares tinham medo da filosofia, dos filósofos, e da sociologia também. Aí nós, com muita luta, trouxemos de volta para o currículo escolar. O Temer tentou tirar também naquela reforma do ensino médio, quase saiu do currículo, a mobilização, e a disciplina resiste, mas o governo Bolsonaro tem medo da filosofia, né? Tem medo da ciência, do pensamento crítico. Historicamente falando, a filosofia ela se sobrepõe ao mito, né? A mitologia, ela deixa a mitologia para trás e se estabelece como uma ciência. Acho que por isso que muitos mitos têm medo da filosofia, né? E incomoda com ela, né? A filosofia leva ao desenvolvimento do pensamento crítico até as últimas consequências. Então, a filosofia é sempre perigosa para governos autoritários, totalitários, né? Governos que querem implantar um clima antidemocrático. A filosofia é uma ameaça, porque ela faz pensar, ela faz refletir, ela leva, sobretudo, ao pensamento crítico. Que é o grande papel da educação, né, Carlos? Que é um dos grandes papéis da educação como um todo, mas é que a filosofia necessariamente trabalha com o pensamento crítico. A educação também, ela tem que ser crítica, né? Dialógica, crítica, libertadora, emancipadora, libertária, é o papel da educação, sobretudo da educação pública que nós atuamos. Agora, a filosofia, ela aprofunda ainda mais a sociologia, né? As ciências humanas, né, Ale? Eu sou de história, professor de história, geografia, história, a filosofia, a sociologia, não que as outras disciplinas não aprofundem também, porque aprofundam, né? Porque nós trabalhamos hoje com temas transversais e todas as disciplinas são praticamente participantes desse processo de transformação, de preparar o aluno para o pleno exercício da cidadania ativa e crítica. Eu acredito, Celso, desculpa até, só para complementar o que o Carlos dizia, eu acredito que nós, enquanto professores de filosofia, sobretudo na rede estadual de ensino, a gente acaba sendo comparado muito com Sócrates, né, quando lá nas praças públicas, nas ágoras, ele ensinava e foi condenado pelos poderes políticos sob a argumentação de que ele corrompia a juventude, né? Às vezes nós, enquanto professores de filosofia, somos taxados dessa maneira também, como se nós corrompêssemos a juventude, como se nós doutrinássemos, como se nós falássemos, e não é nada disso. Na verdade, o que a gente faz é tentar, ao máximo, abrir a cabeça das crianças para que elas possam pensar por si só, e não comprem mais pensamentos prontos que vêm de uma mídia televisiva, que vêm de um grupo do WhatsApp, que nada disso. É essa a nossa função dentro da escola pública, né? Com certeza. A gente já pode até começar, Celso e Ale, falando de escola sem partido. Isso, é um bom... gravíssima. Esse movimento obscurantista, esse movimento do atraso, do retrocesso, que, na verdade, nada mais é do que a tentativa de introdução da censura e da mordaça nas escolas, impedindo isso. que os professores
façam esse trabalho crítico com os alunos, né, de discutir temas fundamentais como política, cidadania, participação, democracia, combate às desigualdades sociais e econômicas, combate aos preconceitos, combate à homofobia, combate ao machismo, ao racismo, à divisão de classes, enfim, eles morrem de medo, né? Eles inventaram escola sem partido, com nome que tem um certo apelo, mas é uma verdadeira farsa. Mas é um movimento que está em baixa já, porque ninguém mais acredita nisso, não é, Alê? Pois é. Então, o pessoal está entrando, já está entrando, tem muita gente entrando, está aqui o Zé Alfredo, o Alexandre, o Sueli Otti, o Antônio de Jesus. Então, eu acho que já podemos começar o nosso bate-papo de hoje. Boa noite a todos que estão entrando. Boa noite, professor Alê Garcia, nosso convidado de hoje, um dos nossos convidados, professor, coordenador pedagógico, vice-diretor, tem uma experiência muito grande na educação, aí batendo um papo com a gente hoje a respeito do papel da educação, desse momento que a gente está vivendo aí, os ataques que a gente está vivendo também por conta dessa grande crise, né, dessa pandemia do coronavírus, que vem também afetando todos, e a escola pública também. E também nós temos aí o nosso professor, nosso deputado estadual, Carlos Janazzi, também é doutor em educação, nós temos um filósofo, um doutor em educação, nós teremos um grande bate-papo hoje falando sobre educação. E eles já estavam falando agora, dando início ao nosso bate-papo aí, falando da escola sem partido, né? O papel da educação na estrutura da sociedade, na escola pública. Então, eu abriria já a palavra para vocês falarem um pouquinho, Alê, falar um pouquinho desse movimento grande que existe para destruir a escola pública, que foi um movimento que perdeu força, já como o próprio Carlos já disse, do Escola Sem Partido. Com você, Alê. Tudo bem. Vamos lá. Primeiro, eu acho que é interessante a gente deixar algumas coisas bem à luz da ideia para que a pessoa consiga entender. Como eu sou coordenador pedagógico também, né, hora ou outra eu gravo um videozinho dando orientação para o professor de como ele faz para ir lá e postar uma atividade e tal, tudo. Esses vídeos meus, eles não têm nenhuma repercussão negativa, muito pelo contrário, né? É muito bem visto até pela Secretaria de Educação, pelo dirigente e assim por diante. Ano passado, quando o governo Dória foi implementar o Inova Educação, os alunos me perguntaram, professor, o que vai ser isso? Como que vai ser ano que vem e tal? Eu fui explicar para eles, porque na época eu era vice-diretor de uma escola do Programa de Ensino Integral, PEI, né? Aí eu fui explicar, né? Olha, vocês terão uma aula de projeto de vida e tal, eu expliquei tudo certinho, e fui colocando para eles, falei, vou explicar para vocês, fui colocando a lousa, e um aluno meu pediu para que ele filmasse, aí eu postei aquilo na internet. Esse vídeo, ele teve aí mais de 500 mil visualizações, compartilhamentos, tudo, e acabou me projetando numa ideia de que, como se eu estivesse contrariando o Estado. Eu fui chamado pelo dirigente, fui chamado na sala da diretora, olha, isso vai abrir uma sindicância, você vai ser exonerado, é perigoso, vou ter um processo administrativo e não sei o quê. Então, eu acho que tudo isso contribui para essa ideia de que, quando a gente fala da mordaça, de tentar tapar a boca do professor, o professor não poder comentar, o professor não poder problematizar os acontecimentos, a fenomenologia mesmo que cerca ali a escola, ela vem ao encontro dessa ideia de escola sem partido, né? Porque a minha análise que eu faço é assim, é sem o seu partido, professor, é sem a sua linhagem filosófica, ideológica, partidária, nada disso, mas se você falar bem do governo que lá está, tudo bem. Pode falar que aí a gente continua tranquilamente defendendo. Mas se você levantar qualquer crítica, qualquer problematização que seja contra o governo que aí está, você vai sofrer penalidades em relação a isso. Aqui em Osasco, teve um vereador que apresentou o projeto de escola sem partido, né? Graças a Deus, até o momento não foi nada aprovado, eu acredito que não deve ser, muito menos lá na Lesp, se alguém apresentar para o Estado, nós temos grandes defensores ali, né, Carlos, que estão ali para nos defender, para obstruir se for necessário, e a gente acaba se unindo contra essa mordaça aos professores. Carlos. Olha, você tem razão, Alê.
o Escola Sem Partido é uma farsa completa, na verdade. Ele tem partido, sim. É o partido da extrema-direita, da dominação de classes, é o partido do neoliberalismo, da destruição dos serviços públicos, da alienação, né, do obscurantismo. Tem partido por detrás do Escola Sem Partido. Eles querem acabar com a possibilidade da escola trabalhar o pensamento crítico, de preparar o aluno para o pleno exercício da cidadania. Por isso que eles atacam a escola, atacam a educação e atacam os professores. Esse governo do Bolsonaro, ele logo de cara, logo que ele, mesmo antes de assumir, ele já colocou o professor como grande inimigo do governo. Ele começou a atacar sistematicamente a educação, sobretudo a educação pública, e os professores em geral. Mas a boa notícia é que o Supremo Tribunal Federal já tem um parecer contra a escola, já tem uma decisão contra a Escola Sem Partido. A Procuradoria-Geral da República também tem um parecer contra. Aqui em São Paulo, a Defensoria Pública é contra, o Ministério Público tem nota técnica contra. Então, esse projeto não tem amparo legal, ele é inconstitucional, ele agride toda a legislação brasileira, principalmente o artigo 5º da Constituição Federal, a LDB, o Plano Nacional de Educação. Então, mesmo, Ale e Celso, se ele for aprovado em alguma Câmara Municipal, esse projeto, em alguma Assembleia Legislativa, como já foi em Alagoas, ou mesmo no Congresso Nacional, ele será revogado por uma ADIM, né? Porque ele não tem... Nós vamos à Justiça, nós vamos entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade e derrubamos tranquilamente, porque é um projeto sem base constitucional. Tanto é que eles recuaram já, os vereadores, deputados e senadores que defendem essa proposta fizeram um recuo, porque eles perceberam que não há possibilidade de aprovação. Pode até aprovar, mas o projeto será revogado, será anulado através da justiça. Então, essa é a boa notícia. O professor ele tem o dever, tem a obrigação de trabalhar o senso crítico dos alunos, está na lei. A LDB, só para terminar, diz o seguinte: o grande objetivo da educação nacional é formar o aluno para o pleno exercício da cidadania, e cidadania crítica e ativa. Então, a escola tem que discutir todos esses temas que eu citei aqui: combate às desigualdades sociais e econômicas, combate a qualquer forma de preconceito, a escola tem que criar condições para acabar com o racismo no Brasil, que é estrutural, que atravessa todas as instituições, a homofobia, que mata mais de 400 pessoas por ano no Brasil, são mortes violentas, crime de ódio acontecendo contra a população LGBT, a violência contra as mulheres. O Brasil é um dos países que mais mata as mulheres do mundo, no planeta, Lei Celso. Então, a escola tem que trabalhar isso, cortando o mal pela raiz. Então, a Escola Sem Partido é uma farsa e ele já está derrotado do ponto de vista legal. Agora, em algumas regiões, eles tentam implantar através do terrorismo psicológico, né, ameaçando professores. Só para concluir essa parte, outro dia, um professor da Zona Leste me procurou na Assembleia Legislativa, professor de História, Lei Celso, dizendo o seguinte: olha, estou sendo perseguido pela diretoria de ensino da minha região, porque eu, como professor de História, terceiro ano do ensino médio, preparo os meus alunos para o vestibular, para a FUVEST, e estava trabalhando as revoluções, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a Revolução Inglesa, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, a Revolução Russa. E quando ele entrou no tema da Revolução Russa, pasmem vocês, que um pai foi reclamar na diretoria de ensino, dizendo que o professor estava ensinando comunismo para o seu filho e queria que providências fossem tomadas, que o professor fosse exonerado, fosse demitido. E o pior é que a diretoria de ensino, né, cedeu a esse desejo e pediu explicações para o professor, e queria até abrir, me parece que uma sindicância. O professor me procurou, imediatamente eu fiz uma intervenção junto à diretoria de ensino e disse para a diretoria de ensino: se o professor for convocado, eu convoco a diretoria de ensino, a dirigente de ensino, porque ela está cometendo um crime contra a educação, contra o pensamento
crítico. Então, existe isso. Mas, mesmo assim, nós estamos avançando, a população começa a acordar agora, começa a ver que esse grupo que assumiu o poder, né, que esses bolsonaristas, que isso aí é uma seita, né, uma seita fanática de lunáticos. O Brasil não pode ser governado por um grupo como esse. Nós temos que avançar no processo civilizatório. Isso daí é a barbárie. E a questão aí do vírus mostrou claramente isso. Não dá mais para ficar com esse obscurantismo, com esse pessoal que defende que a Terra é plana, que não acredita em vacina, que não acredita na ciência, aliás, que ataca a ciência, ataca a pesquisa, ataca a educação, ataca as universidades que produzem a pesquisa. Mas agora eu quero ver a cara deles, como que eles vão resolver isso, porque são as universidades públicas que estão fazendo as pesquisas para salvar o povo brasileiro contra o coronavírus. É o SUS, Sistema Único de Saúde Público, que eles atacaram e tentaram esmagar, que está socorrendo a população. Muito bem. Deixa eu, aqui, ó, tem muitas pessoas entrando aqui, a Eudete, a Helena dos Santos, a Kátia Marques, o Rubinho, o Antônio César Pires, todos eles manifestando aqui, fazendo perguntas, o Sérgio Brito, a Luciana Santos, a Isilda Manzano, o Caio Borges, então, muita gente entrando aqui, Ale, e fazendo perguntas, interagindo aqui com o nosso bate-papo aqui, muito importante. E aí eles têm uma pergunta que está aí, que antes da gente até entrar no assunto, eu gostaria de colocar, eles perguntam assim, ó, Covas continua obrigando gestores e quadro de apoio a trabalharem, até quando? O que está acontecendo aqui na rede municipal de ensino, a lei Carlos está acompanhando isso bem de perto, o prefeito Bruno Covas, a Secretaria Municipal de Educação, ela obrigou os gestores, os servidores do quadro de apoio da educação e os trabalhadores de limpeza, os terceirizados, a abrirem todas as escolas. As crianças não estão nas escolas, mas esses profissionais da educação e os terceirizados, eles estão obrigatoriamente tendo que abrir as escolas para não fazer nada. Eles têm condições de levar esse trabalho que poderiam executar na escola para as suas casas, fazendo um teletrabalho. Mas o que acontece? Acontece que são mais de 4.000 trabalhadores, mais de 4.000 servidores que estão sendo submetidos aí à exposição com vírus, porque eles se transportam pelo metrô, ônibus, trem, para eles chegarem até esse lugar. Então, não há um serviço de necessidade emergencial nesse momento, eles estarem dentro das escolas. Então, nós fizemos esse movimento, acionamos, juntamente até com o mandato do Carlos, na Assembleia Legislativa, acionamos aqui o Ministério Público, né, para ver essa situação e tirar esses profissionais das escolas, né? Então, imediatamente. E o Ministério Público acatou a nossa representação, Ale, e abriu um inquérito cobrando da Prefeitura imediata retirada desses servidores, porque nós sabemos, né, a gente está ouvindo os especialistas, os técnicos, nas duas próximas semanas, nós teremos um pico meio que assustador dos casos aqui na cidade de São Paulo. Então, é emergencial que a gente tire esses servidores das escolas. Mas eu queria colocar para vocês, na Câmara Municipal, Carlos e Alê, a gente tem desde o ano passado um grande debate lá, alguns projetos tentando fragilizar a educação pública, e um deles é o homeschooling, né, tentando a terceirização. É terrível esse projeto. Nós fizemos todo o debate lá na Câmara Municipal, votamos contra esse projeto, fazemos obstrução a isso, mas é um assunto que está na pauta. E agora, com essa pandemia do coronavírus, né, com as crianças em casa, os alunos em casa, vem a história do EAD, né, o professor interagindo com alunos, né? Eu gostaria um pouquinho de ver com vocês a luz aí da LDB, do artigo 32 da LDB, que permite o ensino à distância, né, em casos emergenciais, a luz também da deliberação do Conselho Estadual de Educação, né, que autoriza atividades fora da sala de aulas, computadas nessas 80 horas obrigatórias. E sobre este quadro, o que nos avizinha aí pela frente esse avanço do EAD e qual é o significado disso para a educação pública? Bom, eu vou falar enquanto escola pública, né, que estadual, não da prefeitura, como você bem citou aí, o que tem acontecido na cidade de São Paulo, mas as coisas aqui no estado, elas começaram
com a chegada do corona, as coisas começaram a perder, ficaram perdidos, na verdade. Acho que todo mundo ficou bem perdido, criou-se o caos, ninguém sabia o que fazer, se nós trabalharíamos, se nós mandaríamos trabalho para os alunos, aí lançavam uma deliberação, em seguida um decreto, depois uma resolução, depois uma outra resolução, cancelando a resolução anterior, um decreto novamente, dispensando os professores com mais de 60 anos e tal, e aí virou-se aquela confusão, né, vamos dizer assim. E nesse período, nesse caos todo, foi gerando no professor a angústia, foi gerando no aluno a angústia, foi gerando nos gestores também a angústia, saber se teriam que trabalhar, se não teriam que trabalhar, como que seria esse período de quarentena, a quem seria destinado, tal. E vale lembrar que há muito pouco tempo nós, professores, sofremos um ataque, né, com a reforma da Previdência, que já fui até lá na Assembleia conversar com o Carlos, isso, um ataque tão violento que a gente ainda estava se levantando da surra, literalmente falando, que a gente tomou na porta da Assembleia Legislativa. A gente foi lutar pelos nossos direitos, apanhamos, levamos bomba, levamos gás lacrimogêneo, fomos tratados como bandidos. Então, nesse período, é importante contextualizar que é nesse período que a gente está se levantando de uma surra que nós levamos da Secretaria da Educação e do governo Dória, que surge essa pandemia. E aí, o momento do diálogo, de conversar com os professores, quais seriam as medidas à luz do artigo 32 da LDB, que permite apenas em situações emergenciais o ensino à distância, não, vem assim, olha, a gente não tem nada, não tem nenhuma legislação que vai obrigar. E eu me senti angustiado, porque eu estou nas duas esferas, né? Eu estou de um lado como professor, de outro lado como coordenador. Então, como coordenador, eu me via na obrigação de cobrar os colegas, falar, olha, não tem nenhuma resolução, não tem um decreto, não tenho nada, mas eu preciso que você me faça uma atividade. Aí o professor olhava para a minha cara e dizia, mas Ale, isso daí não vai contemplar aquilo que eu queria passar, não vai desenvolver a habilidade, a competência prevista no currículo, conforme eu deveria. Eu olhava para a cara dele e falava assim, professor, sinceramente, eu sei que não vai, mas eu sofro uma pressão, a minha diretora sofre outra pressão, o dirigente sofre. Então, assim, numa espécie escalonada, as pressões vão chegando ao ponto que o professor se vê na obrigação de passar uma atividade feita nas coxas, feita às pressas, e colocar, disponibilizar um blog, um canal de comunicação para que o aluno vá. Detalhe, e aí ele mexe totalmente, mais uma vez, ali na questão das datas, né, do calendário escolar, trazendo recesso, antecipando as férias. Aí o aluno começa a ler isso e fala, pera lá, então não tem que fazer a atividade que o professor está pedindo, porque se eu estou em férias, por que eu tenho que fazer a atividade que o professor está me mandando fazer? Por que eu tenho que fazer a atividade da professora tal se eu estou de recesso? Então, cria-se um caos totalmente descontrolado que fica impossível discutir educação à distância. Fica muito, na verdade, é quase que impossível, né? Quando você pega ali, eu li essa semana um manifesto da Faculdade da Educação da USP, eles diziam, né, até mesmo numa universidade, quando vai ofertar algumas modalidades, alguns módulos à distância, tem toda uma preparação antes, é conversado, tem quem vai ser o tutor, o acompanhamento, os materiais são elaborados com antecedência, são pesquisados, tudo. E aí o Estado vem como um caos, tem que ser assim, pronto, e coloca na nossa frente. Esquece que a gente acabou de apanhar por conta da reforma da Previdência. Então, cria-se um espaço, um ambiente hostil, né? A gente acaba tendo que responder para os nossos coordenadores, cobrar alguns professores, no caso eu enquanto coordenador, e ouvir os pais, mas eu não tenho computador na minha casa, eu não tenho celular na minha casa, eu não tenho internet. Aí você tem que falar, olha pai, mas não é obrigado, é o seguinte, eu já ouvi pai dizendo isso daqui, ligando para a gente na escola, dizendo, olha, meu filho não vai fazer ponto. Quando voltar às aulas, se voltar, ele vai continuar de onde parou. E aí, o que a gente fala para um pai desse? Situação, né? Carlos, deixa eu só fazer uma colocação. Você, à luz dessa coisa do EAD, do ensino à distância, você acha que a gente potencializa as desigualdades aqui dos alunos aqui
desigualdades sociais que existem no Brasil, e outra coisa também é da resolução. Tem uma resolução do governo federal, do MEC, né, que flexibiliza os 200 dias letivos, né? Gostaria que você falasse um pouco também sobre isso. Olha, primeiro que a história da educação brasileira sempre teve a marca da exclusão, da evasão, da repetência. Nunca houve investimento de verdade em educação pública no Brasil. A nossa escola sempre foi excludente e desigual, né? Essa é uma marca da educação brasileira como um todo. E essa proposta agora, apresentada às pressas, de cima para baixo, de uma forma autoritária pela Secretaria Estadual de Educação, por esse secretário Rocieli Ventralbe, eu digo que ele é o Rocieli, é uma mistura do Rocieli com o Ventralbe, porque ele é desastrado também, né? É um desastre. Ele está desmontando a rede estadual, agredindo a rede estadual, no processo de atribuição de aulas foi assim, em vários momentos da rede. Ele vem com uma visão totalmente conteudista, tecnicista de educação, uma visão de educação bancária, como denunciava tão bem o nosso grande educador, patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Educação bancária, nós não podemos resumir a educação ao envio de conteúdos pela internet para os nossos alunos. A educação é dialógica, né? Ela tem que ter interação professor-aluno, aluno-aluno, né? Ela socializa as relações, então é fundamental a presença. A questão do conteúdo, o conteúdo faz parte, mas só ele não dá conta de resolver, e ele tem que ser contextualizado. Eu acho o seguinte, que nós temos que ter, sim, contato com os nossos alunos, agora, nesse momento, mas não dando aulas para os nossos alunos, mas debatendo com eles a crise, né, do coronavírus, da falta de amparo do governo, dessas desigualdades todas que nós estamos mostrando, como que eles estão sobrevivendo ali, montando com eles rede de solidariedade para garantir a sobrevivência, orientando os alunos e os seus pais a buscar essa renda emergencial, né? Isso que a gente tem que fazer. Nós não vamos abandonar os nossos alunos, nós, professores e professoras, nós estaremos juntos. Logicamente, agora a questão que o Alê falou, nós não vamos conseguir alcançar uma boa parte dos nossos alunos, porque eles não têm internet, não têm os aplicativos, nem os professores têm, porque os salários são baixos, que os professores não conseguem pagar a internet, não tem como ter uma conta de internet, é difícil, dependem do Wi-Fi, dependem de outras conexões, então não dá. Isso é uma proposta, Celso, você falou tudo, excludente, potencializa ainda mais a desigualdade, não funciona, como você disse, Ale, não funciona nem na universidade, até a universidade não tem questões. Ontem nós conversamos com o Giroto, ele também colocou essa questão, então não é viável isso, não é possível. Eu sou contra essa medida provisória que o Bolsonaro apresentou via Ministério da Educação, dos 200 dias, ela foi precipitada. Eu tenho defendido que é um ano excepcional, nós estamos vendo uma guerra, na verdade, tem a excepcionalidade do ano de 2020, então não dá para exigir 200 dias nem 800 horas esse ano, e por isso que eu estou defendendo a lei, Celso, que as nossas bancadas, as bancadas progressistas, não só do PSOL, mas as outras também, apresentem propostas flexibilizando e reduzindo. Vamos esperar primeiro terminar a crise. Quando ela estiver terminando, a gente vai saber qual vai ser o real ano letivo. E aí a gente apresenta uma proposta de redução. Não precisa ter 200 dias letivos, você pode ter 170 dias letivos e reduzir para 700 horas anuais, não tem problema nenhum, num ano excepcional como esse, ano de guerra, a luta pela vida, isso é o que vale. A educação, a questão do ano letivo, das horas anuais, essa questão se resolve com facilidade, não há necessidade dessa reposição, que muitas vezes ela não ocorre na prática, ela é mais burocrática, mais para inglês ver, então não vamos ser hipócritas com isso. Se a gente conseguir, né, educar e apresentar um projeto pedagógico para 160 dias letivos no ano de 2020, está bom, com 600, 700 horas, não importa, o importante vai ser a qualidade
do ensino que nós vamos exatamente para os nossos alunos. Mas agora, nesse momento, Aleicial, só para concluir, eu defendo que a gente tente manter relações com os nossos alunos, que nós o professor não pode abandonar o seu aluno nunca. Nós vamos fazer de tudo para estar com eles, vamos tentar alcançar, conversando com os alunos, com as suas famílias, orientando. Isso é fundamental para nós, educadores. Celso, tu pode falar, Celso. Oi, Ale, Carlos, tem várias pessoas perguntando aqui, ó, o Rodrigo Ramos, a Domingas Vitorino, o Daniel Brendrapp, a Rebeca, a Márcia Rios, a Bianca Leta, a Raquel Rodrigues, a Marina Lopes. Tem muitas perguntas aqui, perguntando para vocês dois, para o professor Ale, para o professor também Carlos Janazzi, a situação dos professores eventuais. Sim. Eu posso já começar, Carlos, falando do projeto de lei do Carlos Janazzi, que está lá na Assembleia para ser votado, que é o projeto de número 171, para não ficar 171, né, cara? É o projeto 171 de lei que garante, pelo menos, o piso salarial para os professores que são eventuais. Inclusive, até circulei nas minhas redes sociais, usei do PL, né, e fiz um card apontando a importância desses profissionais para as escolas. Eu falo isso enquanto professor e falo isso enquanto coordenador, que muitas vezes o professor eventual ele é aquele que está lá todo dia, que está segurando, que às vezes não tem aula, mas está lá ajudando na escola, não faltou nenhum professor, mas foi, gastou seu combustível, gastou seu vale-transporte, e está lá à disposição da escola. E agora a escola vira as costas. Do mesmo modo que aconteceu quando o Dória publicou a resolução SE 27, que também mandou embora as merendeiras, e eu tenho visto também lá na prefeitura o projeto de lei 167 que o Celso colocou lá para a Câmara dos Vereadores, que também suspende, veda a suspensão dos contratos dos terceirizados. Eu acredito que assim, esse pacote de maldade que vem para aquele que não tem um vínculo efetivo, um CLT, tal, para quem é contratado, né, é muito ruim, é bem maldoso mesmo, e essa questão de discutir sobre a sobrevivência, discutir sobre isso com os nossos alunos, tem que discutir também sobre isso dentro do nosso espaço escolar. E nós temos colegas professores que não vão conseguir sobreviver se não tiverem salários. Nós temos colegas que trabalham com transporte escolar que não vão conseguir sobreviver. Nós temos colegas que trabalham lá cuidando das crianças com necessidades especiais, que também não vão, porque foram dispensados a partir da resolução SE 27 de 18 de março de 2020. Acho que essas questões a gente tem que trazer, tem que discutir, tem que refletir, tem que denunciar. Tá? A gente tem que denunciar, sim, não podemos deixar que nos amordassem, que nos deixem aí de boca fechada, porque é a nossa função, enquanto professor, é a nossa função enquanto educador, trazer isso para a problematização. É isso mesmo, Ale, você tem razão. Olha, nós estamos numa luta imensa lá na Assembleia Legislativa. Eu tenho praticamente denunciado sistematicamente e apelado ao governo Dória, ao governo estadual, para que não abandone os professores eventuais, nem os professores categoria O, que ficaram sem contratos. Esses professores não podem ser abandonados. Por isso que eu apresentei o projeto de lei, estou apresentando um outro projeto, ampliando essa possibilidade, mas eu estou pressionando bastante o Poder Executivo para que ele mantenha um salário base para os professores categoria S, categoria V, são os professores eventuais, que são os famosos professores intermitentes, né? Ele só ganha pela aula que ele consegue dar para substituir as faltas de um determinado professor num determinado dia, numa determinada semana. Esse professor ele não pode ser abandonado pelo governo nesse momento. Então, o projeto... situação de IAD, como que eles ficariam, né, Carlos? Exatamente, né? Uma contradição imensa. Então, além do projeto, estou pressionando bastante o governo Dória, para que haja também um socorro, né? Um projeto, um programa para amparar os professores eventuais e os professores categoria O sem contratos. Importante. Tem várias pessoas também que estão perguntando, tá? A Érica Hilton, o Álvaro, o Vitor, a Márcia Rio de novo, e um dos assuntos que tem muitas perguntas aqui, a Lei, Carlos, é o seguinte:
tem muitos parlamentares no Congresso Nacional, aqui na Assembleia Legislativa também tem, na Câmara Municipal também tem, são demagogos e oportunistas, e nesse momento de crise estão propondo aí o corte dos salários dos servidores públicos, né? Então, um absurdo completo uma coisa dessa. Lá na Câmara Municipal, foi votado um projeto permitindo que a prefeitura, ela mantivesse os contratos com as empresas terceirizadas. São mais de 108 mil trabalhadores que prestam serviços para a prefeitura. Então, a Câmara Municipal, lá, nós votamos favoravelmente a esse projeto de manter o contrato com essas empresas terceirizadas com o compromisso de elas manterem o contrato de trabalho com os seus trabalhadores, não demitir nenhum dos 108 mil trabalhadores aqui na Prefeitura de São Paulo. Então, e alguns políticos se aproveitam disso agora e colocam a redução do salário dos servidores, reduzir, num momento de crise como essa, reduzir o salário do médico, de um enfermeiro, de um professor, do servidor do quadro de apoio, de um assistente técnico, de um nutricionista, de uma pessoa da assistência social. Isso é uma verdadeira balbúrdia, uma loucura total, né? Sem cabimento. Então, a gente está batalhando muito nisso aí. E o Carlos também pode até falar um pouco na Assembleia Legislativa, também teve essa iniciativa, e vocês brecaram também, né, Carlos? Apresentaram também projetos de lei proibindo essa prática. Exatamente, eu apresentei, além desse do socorro, né, do amparo para os professores eventuais e para o professor categoria O sem contrato, eu apresentei também um projeto de lei que é uma forma de pressionar o executivo, proibindo qualquer tipo de retirada de auxílio alimentação, auxílio refeição, auxílio transporte, que não haja interrupção da progressão da carreira, da evolução funcional, dos quinquênios, a sexta parte, que tudo isso continue em andamento, porque o governo se aproveita desse momento de fragilidade para atacar direitos conquistados, benefícios conquistados. O Tribunal de Justiça já, infelizmente, cortou o vale-refeição e o auxílio transporte dos seus próprios servidores, porque eles estão trabalhando em casa. Então, eu me antecipei rapidamente, apresentei o projeto, a proposta, e venho debatendo, colocando a emergência da aprovação desse projeto na Assembleia Legislativa, para que não haja nenhum corte de salário, nem de benefício, nem de auxílio. O Dória, parece que tem uma pergunta aí, Celso, o governador Dória vem ameaçando, está dizendo que vai apresentar uma proposta de redução dos salários, talvez ele apresente na sexta-feira alguma proposta nesse sentido. Nós vamos obstruir, em clima de guerra na Assembleia Legislativa, qualquer proposta como essa não será aprovada. Nós vamos fazer uma resistência na Assembleia Legislativa com obstrução total de qualquer proposta demagógica e cruel de descontar os salários, de rebaixar, de cortar salários de servidores que já estão há muitos anos com salários arrochados e defasados, e sem contar, o Alê falou da reforma da Previdência, que já confiscou os salários dos servidores. Nós vamos ter um confisco aí de 3%, no mínimo, dos salários dos nossos servidores, porque foi aprovada a reforma com fisco de direitos e de salários. Mesmo porque, né, Carlos, só complementando ali a fala do Carlos, tem fonte de recurso para subsidiar essa crise aqui no âmbito do Estado de São Paulo, né? São várias desonerações, acho que o Carlos pode falar um pouco disso aí, desonerações, a dívida pública, que também tem que parar o pagamento dos juros da dívida pública, e aqui no Estado de São Paulo, o setor frigorífico, não é, Carlos? O setor frigorífico, o setor financeiro, os grandes beneficiados durante várias décadas aí, está na hora de eles contribuírem, muito antes do que os trabalhadores, do que os servidores, não é isso? Com certeza, o Estado de São Paulo é o estado mais rico da federação, nós temos um PIB altíssimo aqui, o governo estadual canaliza, Celso e Alê, mais de 20 bilhões de reais por ano para os grandes grupos econômicos, empresas aéreas, grandes frigoríficos, mineradoras. Então, tem muito dinheiro, mas eles atacam sempre os mais fracos, que são os servidores, né, Alê? O Alê como você vê isso, Alê?
Olha, primeiro eu queria mandar um beijo para a professora Márcia Rios, que é ali da região de Guarulhos, Sapopemba. Beijo, Márcia, e parabéns pela sua luta na defesa também dos professores categoria O. A Márcia faz um trabalho muito bonito no estado de São Paulo como um todo, né? E ela está nos acompanhando aí pela live. E acho que é interessante a gente discutir essa questão, porque muitas pessoas enxergam, olham para a gente que presta um serviço público, né, que trabalha para o Estado, servidor público, tem aquela ideia do funcionalismo, tá garantido. Não, não é nada disso não, né? Eu fico imaginando uma questão de reduzir o salário, por exemplo, do professor categoria O, que teve que pegar 10 aulas, sendo 2 de tecnologia, 8 de eletivas, em 8, 4, 7 escolas até diferentes, porque teve que montar uma vida, mexer na sua semana, pensar no itinerário, tudo isso. Como que vai reduzir o que já é pouco? Como que vai reduzir o salário, por exemplo, de um agente de organização escolar que ganha uma média de R$ 1.032 por mês bruto, quando se vem os descontos, quando agora com o aumento aí da alíquota da Previdência, como que vai descontar, né? Essa ideia de tirar do servidor público deveria ser muito... Acho que ela deve ser obstruída realmente, não pode deixar isso passar. A gente não ganha rios de dinheiro, muito pelo contrário, ainda mais quem trabalha na Secretaria da Educação, sabe como é difícil para a gente se manter. Eu trabalho manhã, tarde e noite, todos os dias, não porque eu gosto, não porque é meu hobby, não porque eu amo. Claro, eu amo ser professor, amo fazer o que eu faço, mas se eu pudesse eu trabalharia menos. Mas eu entro às 7 da manhã e saio 11 horas da noite todos os dias. Por quê? Porque com um cargo só eu não consigo pagar as minhas contas, não consigo pagar o meu aluguel aqui em Osasco, entende? Então é bem complicado isso. Então é uma questão da gente obstruir, sim, é uma questão da gente lutar, é uma questão de não permitir, né, a educação à distância. Mais uma vez eu queria voltar depois desse assunto, porque isso me preocupa, me incomoda muito, me incomoda porque eu sou totalmente contra, né, e fico imaginando quem, por exemplo, quem daria aula para os meus alunos, se as aulas já estão sendo filmadas, já estão sendo gravadas, eu já ouvi dizer dos bastidores que já tem aulas até prontas lá no aplicativo. Quem serão esses professores que vão dar aula para o meu aluno? Qual é a linhagem filosófica que ele tem? Qual é o mecanismo, qual é a competência, a habilidade curricular que ele vai tentar desenvolver no meu aluno? Será que esse cara é um terraplanista? Será que esse cara é um Bolsodória? Será que... É isso que me incomoda, me entristece, me angustia, a palavra correta seria essa. Eu fico totalmente angustiado nessa situação. Vai ter mais pessoas entrando aqui perguntando, o Álvaro Vitor, a Elizabeth Avelino, o Marcelo Moreno, a Sulima, a Tereza Bessa, a Maria José Assis. Então, são muitas pessoas perguntando e volta nesse assunto mesmo, Ale e Carlos. O pessoal está perguntando aqui, a Constituição Federal e a LDB, eles estabelecem lá que a educação é um dever do Estado e da família e do Estado. E com essa coisa eles estão perguntando aqui se não é uma transferência de responsabilidade do Estado para as famílias, essa coisa do ensino EAD, a gente volta no ensino EAD aí, e como os pais, é uma pergunta que eles estão fazendo, os pais estão preparados, né, para acompanhar seus filhos aí no EAD, no ensino EAD? Não, olha, primeiro que a obrigação, o dever da educação, em primeiro lugar, do Estado. O Estado tem que oferecer, né, a educação formal para os nossos alunos, né? A família vem em segundo lugar nessa área. Então, e tanto é que tem uma contradição entre a Constituição Federal e a LDB. A Constituição Federal foi aprovada em 88, quando nós estávamos saindo da ditadura militar, nós estávamos... inscrevendo direitos na Constituição. Nós avançamos bastante. Agora, a LDB já foi em 96, já no neoliberalismo do Fernando Henrique Cardoso, do aquecimento do Estado, das lutas sociais, eles conseguiram colocar a família na frente do Estado. Mas é o Estado, é um dever do Estado a oferta da educação básica no Brasil. Isso é muito claro. Logicamente que o Estado sempre tenta jogar essa responsabilidade para as famílias. Por isso que há também agora esse movimento no Brasil, que é um movimento, na verdade, que só reforça ainda mais a desigualdade social e na educação,
de ensino domiciliar. Isso é um absurdo total. É uma imitação de um pequeno grupo nos Estados Unidos, da direita americana, que defende essas propostas, e eles tentam reproduzir. Só que no Brasil não pega, não tem a mínima condição. Até por tudo isso, né? As famílias precisam trabalhar, elas não podem orientar os alunos nesse sentido. E mesmo o modelo de família mudou muito. Nessa família que a gente tem de pai, mãe, isso não existe em muitos lugares, em muitas regiões. A família é a avó que toma conta, é a mãe sozinha, não tem o marido foi embora, é a viúva, enfim, ou a criança é cuidada pelos seus próprios irmãos, porque às vezes não tem nem pai, nem mãe, às vezes o pai está preso, está na penitenciária, né, é do crime organizado, enfim, tem de tudo. Então, essa família imaginária, ela tem, a gente tem que tomar cuidado com a família que foi idealizada e não existe mais. As pessoas têm que cair na realidade e conhecer as escolas da periferia das nossas cidades, de Osasco, onde está o Alê, de Guarulhos, de São Paulo, tem que ir lá em Guaianazes, tem que ir lá no Jardim Primavera, no Grajaú, na Brasilândia, em Pirituba, no Jardim Ângela, aí conhecer a realidade das nossas escolas, Celso. Então, não funciona isso daí para a maioria, para 99% da população. Carlos e Celso, é interessante, né, quando a gente fala de educação à distância, eu gosto sempre de trabalhar em sala de aula com os alunos, dando exemplos, né? Quando eu falo a questão de argumentação, vou lá, coloco um estojo sobre a minha cabeça e mostro para eles, olha, achei um argumento legal, tal. É a mesma coisa quando a gente fala da educação como um todo. Vamos imaginar que a gente está falando de educação à distância, mas num pacote que envolve ali as habilidades da creche, que tem educação infantil, respondendo a Giane Saturnino de Souza, que está perguntando aí, é correto fundir um da aula para EAD? A questão da alfabetização. Eu, por exemplo, faço parte, hoje eu represento uma instituição chamada Educação, trabalho com isso, vivo disso, né? Mas eu teria as minhas competências cognitivas, a minha capacidade mesmo técnica, ela não corresponde a entender o que é uma garatuja, o que é uma escrita pré-silábica. Eu tenho essa dificuldade, porque a minha área é filosofia, eu não tenho essa habilidade para lidar com a educação infantil. Né? Do mesmo modo, um professor da educação infantil não teria essa mesma habilidade para o ensino médio, dentro da história da filosofia, ou até dentro da história... E assim, a gente tem que entender que a educação, por mais que a gente utilize a palavra educação generalizando num grande pacote, existe ali as suas especificidades, que nós, professores, não conseguimos dar conta. Agora, imagina os pais. Então, historicamente falando, quem ficou com essa parte letrada, com essa parte cultural, sempre foi a escola. E é a nossa função. Eu acredito, essa semana eu acompanhei o bate-papo do João Zafalão, acompanhei do Daniel Cara, achei fantástico. A construção mesmo do conhecimento se dá por meio das relações, né? O exemplo, a fala, o olhar do professor, o fato de você chegar do lado do aluno, como eu chego várias vezes, falo, você consegue, vai, tenta. Como que eu vou fazer isso online? Só se eu ligar para o meu aluno e falar, olha, fulano, vai, você consegue. Hoje mesmo eu falei com um aluno, ele me mandou uma plaquinha, assim, uma atividade que ele tinha feito, né? E fez lá de qualquer jeito, me entregou. Eu falei, ô fulano, você tem capacidade de fazer, eu te conheço. Professor, é verdade. Eu falei, então faz o melhor, eu sei que você tem essa capacidade. Mas isso é uma situação. É uma situação. Como eu tenho 2 cargos, eu tenho mais de 1.000 alunos. Eu não conseguiria atender 1.000 alunos por dia, de jeito nenhum. Então é uma situação muito difícil, sou totalmente contra transferir essa nossa competência, essa nossa função de educador para os pais, até porque tem muitos pais, voltando a falar naquela ideia lá de que o pai foi reclamar do professor, que o professor foi pedir socorro lá para o Carlos. Aconteceu também comigo enquanto eu era vice-diretor, que eu recebi um e-mail. Olha, você tinha dito para mim que a escola aí que você trabalha era uma boa escola e que meu filho ia se dar muito bem. Realmente é uma boa escola, ele está indo muito bem no estudo, tudo. Só que vocês inseriram na cabeça dele essa doutrina nojenta de esquerda, né? Que o meu filho mudou muito e falou. E aquilo eu fui me acuando, né? Eu falei, olha, pai, na verdade...
fique feliz, a gente conseguiu abrir a mente do seu filho, ninguém enfiou nada na cabeça dele, ao contrário, ele está conseguindo enxergar além daquilo que o senhor consegue enxergar, por isso que tem essa nossa, o pai até parou de conversar comigo, então, como é que eu posso transferir para um pai desenvolver habilidades críticas dentro da minha disciplina de filosofia, né, sendo que às vezes o próprio pai não tem? Como é que eu posso transferir a alfabetização, né, como a Márcia está dizendo aqui, uma educação meia boca, vamos garantir isso, vamos chamar isso daí de educação à distância? Fizemos aí nas costas, de qualquer jeito, com a pressa, com a rapidez. E detalhe, tá? É muito importante isso, né? Fala-se que, ninguém está cobrando nada, mas cobram sim, tá? Todos os dias tem nós estamos em férias, oficialmente falando em férias, tem professor que está sendo, não vou falar obrigado, mas tem a obrigação de fazer um curso da EFAP, do Inova, porque ele foi obrigado a pegar a aula do Inova, mas não tinha, então agora está aberto, o professor está tendo que fazer. Durante as semanas do recesso, eu acompanhei colegas e professores fazendo a TPC online, né, assediando o professor, olha, eu liguei para uma amiga minha, de manhã eu tive a TPCA, agora eu tive a TPCG, depois eu tive uma outra reunião, tudo online. Eu falei, mas você não está em recesso? Eu estou mais recesso, mas quando foi que no recesso você teve que trabalhar em casa? Ela nunca. Então, isso tudo é uma questão de transferência, está transferindo para os pais, está aliciando o nosso trabalho enquanto professor, tem essa chantagem, e acho que isso não deve acontecer de jeito nenhum, porque a nossa carreira docente já é muito maltratada. Também, só quero complementar o que disse o professor Alê com essa intervenção do grande professor Edmilson Costa de Santos, grande educador, batalhador. Ele coloca muito bem, nós não estamos, na verdade, isso não é recesso, isso não é férias, nós estamos com a suspensão das aulas por conta da pandemia. Isso aqui é uma guerra, exatamente, gente. É uma guerra. Então, não é férias, não tem férias. Embora o governo tenha chamado férias, covardemente, recesso, não é. Nós estamos vivendo uma suspensão, um momento de excepcionalidade. Repito, não tem como dar aula nesse momento. Nem o professor tem condições. Por tudo que vocês colocaram, que o Alê colocou, o Celso também, falta de condição material, de condições objetivas, isso é impossível, mas também porque a situação é grave. E a nossa função agora, repito o que eu falei no começo, Celso e Alê, é que nós temos que estar junto com os nossos alunos, mas para ajudá-los a sobreviver, a passar por essa turbulência, apresentando para eles elementos, para que eles... elementos críticos, para que eles entendam essa realidade criticamente, né? E não caiam, por exemplo, nesse discurso criminoso e genocida do Bolsonaro, que insiste em levar a população às ruas, ao trabalho, tentando contrapor vida, emprego, vida e economia. Mais uma vez ele fez isso agora na televisão, às 20h30, eu fiquei chocado mais uma vez, né? Porque ele vive tensionando, atacou novamente os governadores, atacou os prefeitos, né, jogando a responsabilidade da quarentena em cima deles. É um absurdo, gente. Eu fico chocado. Agora o Brasil tem que reagir, viu, Alê e Celso? Com certeza. Não tem mais condições de ficar na presidência. Ele vai nos levar ao abismo social, ao inferno social. Nós já enfrentamos um vírus que é grave. Muita gente já está morrendo e vai morrer muito mais gente fazendo tudo certinho, seguindo as orientações. Nós vamos ter muitas mortes. Agora, não seguindo, serão milhões de mortos no Brasil. Então, é uma política... diariamente. Um comportamento genocida esse do Bolsonaro, né? Então, eu fico chocado. Então, o nosso aluno tem que ter elementos para entender isso, senão ele acaba caindo nesse discurso obscurantista e autoritário. Olha, a gente vai, daqui a pouquinho, já vai caminhando para o nosso final aqui, mas tem muita gente fazendo várias perguntas aqui, e aí volta nesse ponto que o Alê falou, que aqui a Simone Coelho também coloca, que o olhar, o vínculo e o afeto não pode ser substituídos por aula EAD. É que o Alê falou, né? O professor Alê falou, ontem o professor Giroto também falou, para além do aspecto tecnológico, né, o Alê, a falta de internet, de computadores na periferia,
a grande maioria dos nossos alunos da rede pública não tem acesso à internet boa, não tem nem um notebook, um celular, mas para além disso, não é só essa parte objetiva que o Carlos colocou aí, não é só a parte técnica objetiva, é o mais do que isso, essa relação com o aluno, esse vínculo, esse afeto que o Ale falou, fez até a brincadeira, é só presencialmente que você consegue fazer isso, não é, Ale? E o EAD nunca vai substituir isso. Eu não falei ainda, tá? Desculpa, Celso, eu nem falei ainda das demais especificidades do nosso alunado, que nós temos o aluno com necessidades especiais, o aluno autista, o aluno que precisa de um professor que traduza para a linguagem de sinais, que é a Libras. A EJA, né? A EJA, nós temos o aluno em situação de rua, sim, nós temos o aluno refugiado, nós temos os alunos das comunidades ribeirinhas, nós temos os alunos, enfim, nós temos aí uma série de alunos que não corresponde àquilo ali que o Estado em si quer dizer que entendeu? Por mais que fale, nós temos... O aluno não precisa ter um computador para acompanhar as aulas. O canal de TV, da TV Cultura, eu vou falar, a gente está numa live, vai transmitir 10 horas por dia naquela coletiva que o secretário Rocieli Entraub, é isso, Carlos? O Rocieli fez, né? O Rocieli Silva, como disse o nosso amigo lá, o Daniel Cara, Rocieli Silva, ele disse que a TV vai transmitir durante 10 horas por dia as atividades. Mas e no caso, por exemplo, vamos imaginar numa situação de pandemia, vamos imaginar que isso dê certo. Vamos imaginar que dentro de uma casa que estão todos em isolamento, estão todos perdidos, os pais estão perdidos, os avós estão perdidos, os tios estão perdidos, os nossos ânimos já estão à flor da pele, a gente não pode sair. Eu percebo isso até nos grupos de WhatsApp das famílias, e assim por diante. Qualquer coisa que a gente fala, um já está se ferindo. Mas calma, gente, nós estamos vivendo uma situação de exceção, é difícil, mas a gente precisa manter o controle, manter a calma. Então, não adianta a gente querer falar que vai dar certo, por exemplo, numa situação de colocar até na televisão as aulas, porque isso não vai acontecer. O avô quer ver o jornal, a avó quer ouvir o terço, o tio quer assistir o programa e não tem como, só tem uma televisão na casa para 10 crianças ou 10 moradores dentro da casa, como que vai ficar 10 horas por dia assistindo aula? Não tem como. Quem vai monitorar isso? Aliás, que aulas serão essas? Mequetrefes, né? Meia boca. Acho que já está dando aí os nossos 57 minutos, daqui a pouco eu volto só para me despedir. Passo a palavra para o Carlos e para o Celso. Carlos? Olha, então, para fazer as minhas considerações finais, primeiro agradecer muito a presença do professor Ale Garcia, um grande educador, que tem dado uma grande contribuição crítica, não só para os seus alunos, mas também para o magistério estadual, né, com o seu canal de YouTube, fazendo debates críticos, orientando os profissionais da educação. Tenho acompanhado, viu, Ale, o seu trabalho, parabéns. Obrigado. Muito na mobilização e também no desenvolvimento do pensamento crítico do magistério. Então, parabéns pelas suas intervenções, a sua luta. Você é um filósofo atuante, né? Você não é um filósofo teórico, você tem teoria e tem prática, isso é fundamental. Então, se todo filósofo fosse como você, como o Vladimir Safatli e tantos outros, né? Nós já teríamos feito uma grande mudança aqui no Brasil. A revolução, né? A revolução. Na educação também. Então, é muito importante o seu trabalho. É uma honra receber você aqui nos nossos canais. Parabenizar a iniciativa do vereador Celso Gianazzi, né, que tem feito um trabalho muito importante na Câmara Municipal de São Paulo, em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade, em defesa dos profissionais da educação, fazendo vários enfrentamentos. Ele transformou o mandato dele em vários conselhos. Na verdade, o mandato do Celso, para quem não conhece, é um mandato constituído por conselhos. Tem o Conselho Mirim, que é feito por crianças, formulando políticas públicas para a cidade de São Paulo, para a educação. Tem o Conselho de EJA, de Educação de Jovens e Adultos, que é um conselho vitorioso, que já conseguiu impedir o fechamento de muitas salas aqui da rede municipal do período noturno de educação de jovens e adultos, né? Tem o Conselho de Educação Infantil, um conselho também importante que faz a luta na defesa dessa área.
E são vários conselhos, o Celso pode falar. Aí tem o conselho de inclusão, não é, Celso? De inclusão, que é um conselho também importante, que conseguiu até aprovar uma lei importante, garantindo na cidade de São Paulo, para todos os servidores públicos, através da mobilização desse conselho, a licença paternidade de 3 meses, Celso, é isso? Isso. Então, nosso mandato, Carlos, nosso mandato na Câmara Municipal, ele foi no sentido contrário à política do Bolsonaro, que excluiu, que acabou com todos os conselhos, Ale. Nós criaram os conselhos, mas são 3 meses, né, de licença paternidade para o pai do aluno com deficiência. Então, se um servidor público, não só o professor, mas de outra secretaria, se ele tem um filho com deficiência, quando nasce, ele tem 3 meses de licença paternidade. Isso é um avanço, não tem em nenhum lugar do Brasil. É uma novidade. Nós agora vamos copiar a sua lei para a Assembleia Legislativa, viu, Celso? Carlos, já levamos, aliás, a detalhe, nossa já protocolou esse projeto. O detalhe é que foi uma ideia da discussão dentro desse Conselho de Inclusão Escolar. A gente acompanha muito. É uma vitória, você é o porta-voz desses grupos todos, né? O seu mandato é um instrumento dos conselhos participativos. Então, parabéns, Celso, pela sua mobilização. Só um outro exemplo de participação, antes da fala do Alê. O Conselho Mirim, aqui no nosso mandato, eles discutiram esse momento gravíssimo que a gente está vivendo, e eles estão vendo várias pessoas, moradores de rua, as pessoas que não conseguem fazer, não tem casa para fazer um isolamento social. Então, eles viram a possibilidade de as pessoas estarem em hotéis, pousadas, que a prefeitura poder requisitar esses espaços para essas pessoas que necessitam. Então, as crianças viram isso e sugeriram um projeto de lei. Nós apresentamos ali agora um projeto de lei que a prefeitura, para requisitar os hotéis, as pousadas, para as pessoas que não conseguem, não podem, né, fazer um isolamento social, não tem condições. Então, são várias ideias, são vários movimentos, vários conselhos de iniciativa de popular, a participação das pessoas, né, e a gente acredita muito nisso, na política, como a troca de ideias, com a participação. A política é feita de baixo para cima, não de cima para baixo. Então, a gente acredita muito. Mas, Ale, gostaria que você fizesse as suas... Primeiro, agradecer a sua participação. Você é um grande educador, tem feito a diferença gigantesca. Você na educação, o Carlos na educação, e muitos outros profissionais, a gente tem quadros assim, valiosíssimos na educação, lutando por uma educação pública de qualidade, né, para todos. Então, vocês estão de parabéns, vocês merecem os nossos parabéns, e desde o trabalho todo, né, bonito, grandioso para a educação pública no combate às desigualdades. Então, muito obrigado, Ale, eu passo a palavra para você, suas considerações finais. É bacana isso que, como dizem os nossos camaradas, né, eu ainda estou lá no chão da fábrica, feliz da vida, exercendo o meu ofício, que faço com tanto carinho, com tanto amor, né. Primeiro, também, de dar o meu tchau, agradeço muito ao Carlos por toda a defesa que você tem pela nossa categoria lá na LESP. Sou muito grato mesmo. Acho que o Estado precisaria de mais políticos como você. E lembrando, né, que se tivesse mais um Carlos no primeiro turno da reforma da Previdência, não teria passado. Se o Celso estivesse lá junto com o Carlos, 2 deputados que estivessem ali do nosso lado não teria passado por causa de um apenas, né? Acho que a gente tem que começar a ocupar esses espaços, né? Trazer essa reflexão política de defesa ao trabalhador. Então, esse aí foi obrigado. Dos precatórios, né? Foi a votação dos precatórios que... Não, no primeiro turno da reforma da Previdência. No primeiro turno, reforma, foi um voto, né? E aí que teve foi um voto, por isso que foi... Tá certo. Sim, então, por isso que... Tá exatamente. Se nós tivesse um Celso lá junto com o Carlos, com certeza não teria ido para o segundo turno e essa reforma nefasta, como você disse, não teria acontecido, sabe? Então, obrigado mesmo, de coração, por lutar pela gente ali na Assembleia. Celso, eu tenho acompanhado o seu trabalho aí na Prefeitura de São Paulo, não só na educação, na saúde, tá? Essa fiscalização em relação às EPIs, para os funcionários da saúde, a abertura lá do Hospital Cruz Vermelha, do Sorocabana, que eu acompanhei na live de anteontem também, achei bacaníssimo.
Parabéns pela sua atuação, o mundo precisa, na verdade, o Brasil, o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo precisa de políticas dessa maneira, com fiscalização, com compromisso, com essa ideia realmente de defender aqueles que mais necessitam do Estado, das políticas públicas, não necessariamente fazendo a política uma profissão, e como a gente vê por aí afora, e muito menos fiscalização descabida, como aconteceu em outros mandatos aí na Prefeitura de São Paulo, com vereadores do MBL aí, que eu não quero citar o nome. Tá? Então, em primeiro lugar, obrigado por vocês serem representantes, sinceramente falando, vocês me inspiram muito, tá? Me inspiram, me fazem ser e me fazem acreditar que pode dar certo através da educação, através da política, e a gente tem muito para lutar. Agradeço a todos os alunos que acompanharam a live, a Bianca Leta, que deixou aquela mensagem, ela foi minha aluna e hoje ela está na Unesp, lá em Marília, fazendo pedagogia, que ela diz que sonha um dia em ser professora, e o sonho dela é que ela possa ser uma professora assim como eu. Fiquei muito honrado quando ela me disse isso, então eu tenho um carinho muito grande. Um beijo, Bianca, um beijo aos professores da Escola Neuza, da Escola José Jorge, que também estão me acompanhando, a toda a galera aqui do PSOL de Osasco, que é o partido do meu coração, que me incentivou, que me fez, vai para cima, garoto, que você tem muita coisa para defender o povo. Obrigado de coração, e a educação, ela vai transformar o mundo, eu tenho certeza disso. Ale, Carlos, só antes de terminar, só falar aqui, nós acreditamos muito no serviço público, né, no combate às desigualdades, à saúde, à assistência, à educação, e a gente está até com uma médica aqui, a Rosilene Menezes, é uma grande médica do Hospital do Servidor Público Municipal, como eu sou da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, a gente tem feito um grande trabalho, assim, de fiscalização no Hospital do Servidor Público Municipal, e a médica aqui, a doutora Rosilene, tem um grande trabalho lá no hospital, tem nos dado muitas informações, nos direcionado aí por uns caminhos lá para melhoria do Hospital do Servidor Público, que atende todos os servidores aqui do município de São Paulo. Olha, então, mostrando que aqui o pessoal que está entrando, servidores, população de outras áreas, da educação, da saúde, da assistência, então, todos acompanhando, todos aí nessa mesma vibração, acreditando no serviço público de qualidade, na valorização dos serviços públicos aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Então, agradeço a presença de vocês, Ale, Carlos, de todos que nos acompanharam aqui. Então, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigado, tchau, tchau.